A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles, que nós estamos em mais uma gravação de uma aula das lições da EBD, da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nesse trimestre estamos estudando sobre o relacionamento em família. Semana passada nós estudamos sobre o relacionamento das noras com as sogras, baseado na história de Ruth e Noemi. E agora, no próximo domingo, estudaremos a lição número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Para você que é novo aqui, quero te convidar a se inscrever no canal, compartilhar, fazer o seu comentário, porque o YouTube ele entende que isso é importante e acaba direcionando esse vídeo para outros irmãos. E o nosso objetivo é que muitos outros irmãos sejam abençoados com o nosso trabalho, bem como com os subsídios que nós elaboramos como auxílio aos professores da Escola Bíblica Dominical. No final desse vídeo você vai se inteirar mais sobre isso que estamos falando aqui. Lembrando os irmãos que a nossa gravação é 100% amadora, nós gravamos em ambiente residencial, não temos revestimento acústico, então hora ou outra você vai ouvir o barulho de um carro, de uma moto, alguma coisa desse tipo, mas nada que impeça você de entender a lição que nós iremos ministrar. Pois bem, meus irmãos, lição número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Essa lição é uma lição muito importante, que tem como texto áureo baseado em Efésios capítulo 6, versículo 4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A verdade prática ela traz uma síntese da lição que diz o seguinte: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A nossa lição ela está baseada em 1 Samuel capítulo 2 e 1 Samuel capítulo 8. Eu quero convidar você a ler todos esses capítulos para que você possa se contextualizar dentro da lição, para você não ficar perdido. Então, a nossa lição, ela tem como base a história das famílias dos sacerdotes Eli e Samuel. E só para você se contextualizar, o tema da lição sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, baseado aí na vida do sacerdote Eli e do sacerdote Samuel, vai nos mostrar exatamente que tipo de paternidade Eli e Samuel, apesar de serem sacerdotes, exerciam ali sobre os seus filhos. Ao ler o capítulo 2 e o capítulo 8, você vai perceber que sugere para nós todo o contexto histórico que Eli e Samuel não foram muito felizes em relação à paternidade dos seus filhos. E nós entenderemos isso dentro da lição. É primordial que você, professor, leia para que não há necessidade da gente ficar contando os fatos históricos. Mas, só para você se contextualizar, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não valorizaram os sacerdotes que tinham, e também os filhos de Samuel não valorizaram a posição de juízes que eles exerciam. E ao longo da lição, nós vamos ver o que esses rapazes fizeram, que demonstram para nós que Eli e Samuel não usaram de autoridade e de uma paternidade positiva com seus filhos. Então, baseado na história deles, veremos, primeiro, a definição e o conceito de paternidade. Vamos entender o que é paternidade e o conceito de paternidade. Nós vamos perceber que existe uma diferença entre a definição e o conceito, porque a definição vai nos mostrar o que é a paternidade, mas o conceito ele vai muito mais além da definição. Nós entenderemos isso ao longo da lição. Nós veremos também sobre a importância da paternidade na família, e aí é a paternidade não apenas na sua definição, mas no seu conceito. Vamos ver também tipos negativos e prejudiciais de paternidade. São tipos de paternidade que trazem grandes prejuízos para a formação dos filhos. Veremos também quais são as consequências de uma paternidade negativa e prejudicial. E nós vamos entender que tanto Eli como Samuel
eles vão exercer uma paternidade negativa e prejudicial, e isso vai trazer sérias consequências para os seus filhos, e faremos algumas aplicações práticas conforme é o nosso costume. Pois bem, vamos então direto ao nosso primeiro tópico, onde nós abordaremos sobre a paternidade dentro da família. Vamos ver nesse tópico aqui a importância da paternidade na família. Lembre-se que o nosso fundo de base para a missão é a história do profeta Eli e do profeta Samuel, a paternidade exercida pelos mesmos. Mas antes de entrarmos no fato histórico propriamente dito que dá base para esta lição, vamos entender primeiramente um pouco mais sobre a instituição chamada família. A primeira coisa que nós temos que lembrar, porque nós já sabemos disso, então a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que a família foi a primeira instituição que Deus criou. Então isso é um fato muito interessante, porque antes mesmo da igreja, Deus criou a família. E aí isso vai acontecer a partir ali da criação de Adão e Eva. A família começa com a criação de Adão e Eva. E quando Deus cria essa primeira instituição sagrada, que é a família, ele vai criar a família com os papéis bem definidos, tanto para o homem como para a mulher. No caso do homem, o papel dele na família é qual? É de provedor, é de líder, é de cuidador da segurança e proteção da família. No caso da mulher, o papel dela na família é exatamente ser genitora, cuidadora dos filhos, ajudadora do seu marido. Então Deus, ele cria a família. Quando ele cria a família, ele define os papéis que cada um terá dentro da família. A mulher e o esposo. E também os filhos, lá na frente veremos, têm o seu papel. E entre o papel principal do pai na família do homem é exatamente o que? O exercício da sua paternidade. Mas nós precisamos primeiramente entender a definição e o conceito de paternidade. Porque, conforme eu disse lá atrás, definição e conceito de paternidade são bem diferentes, porque o conceito vai muito mais além daquilo que é a paternidade. Então, vamos definir a paternidade. Paternidade é a qualidade ou condição de pai. Ou seja, paternidade é a condição de pai, é o vínculo sanguíneo que une o pai e o filho. Então, quando o indivíduo ele se relaciona com uma mulher e essa mulher gera um filho, então temos ali a paternidade, que é o vínculo sanguíneo que une o pai e o filho. É a paternidade chamada paternidade biológica. Essa é a definição de paternidade. Só que o conceito de paternidade vai muito mais além da sua definição, porque o conceito de paternidade ele é bem mais amplo do que a definição apenas, porque a definição trata-se do vínculo sanguíneo que une o pai e o filho. Mas o conceito não. O conceito não está restrito a esse vínculo sanguíneo. O conceito de paternidade não está restrito ao genitor apenas da criança, mas está ligado exatamente àquele que tem uma paternidade socioafetiva. Então nós temos a paternidade biológica, que é aquele que dentro de um relacionamento com a sua mulher vai gerar um filho. Aí temos o vínculo sanguíneo que une o pai e esse filho, mas temos a paternidade socioafetiva. Essa paternidade socioafetiva, ela vai além da paternidade biológica. Por quê? Porque vai nos mostrar que o pai da criança não é apenas o genitor, mas o que exerce a verdadeira paternidade não é aquele que tem o vínculo sanguíneo, mas é aquele que vai criar essa criança, que vai exercer uma verdadeira paternidade sobre essa criança.
até um ditado popular que as pessoas dizem que pai é aquele que cria. E é dentro dessa frase, pai é aquele que cria, é que está o exercício da verdadeira paternidade. Porque existem muitos pais biológicos que não estão nem aí para os seus filhos. Existem muitos pais biológicos que nem mesmo conhecem os seus filhos. E existem muitos pais biológicos que abandonam e rejeitam os seus filhos. Então, a imagem que nós estamos vendo aí é de um pai que possivelmente pode não ser o pai biológico, mas é um pai que exerce a verdadeira paternidade. Então, é preciso entender que a paternidade, o conceito dela, vai muito mais além do que a sua definição, que trata de um vínculo sanguíneo, enquanto que a paternidade socioafetiva, ela vai ser o exercício de uma paternidade que realmente é a paternidade que as crianças elas merecem. Então temos aqui a definição entre paternidade e o conceito de paternidade. Conforme eu disse aqui, tem muitos pais que são apenas pais biológicos, não exercem uma paternidade socioafetiva. Mas quando temos do outro lado um homem que às vezes não foi o genitor daquela criança e que acaba exercendo a verdadeira paternidade, porque vai orientar, vai educar, vai criar essa criança, vai dar amor, vai dar carinho, vai dar afeto. Este é o exercício da verdadeira paternidade. Uma vez que nós entendemos então a definição e o conceito de paternidade, aí nós podemos entender qual era o tipo de paternidade que o sacerdote Eli e Samuel eles exerciam. Então, dentro dos papéis do homem na família, quando Deus a cria, o do homem é de exercer a paternidade. E qual era o tipo de paternidade que Eli e Samuel exerciam com seus filhos? Primeiramente, é importante, repito, que você leia o capítulo 2 e leia o capítulo 8, vamos perceber que tanto Samuel como Eli, eles eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal. Eles eram o quê? Eram sacerdotes. Só que dentro desse papel de exercer a paternidade dos seus filhos, nós vamos observar que tanto Samuel como Eli, eles vão ser descuidados e relapsos com relação à autoridade sobre os seus filhos. Então você percebe dentro do contexto, sugere para nós todo o contexto histórico do sacerdote Eli, também do sacerdote Samuel, que em relação à autoridade sobre os seus filhos, eles não exerciam uma verdadeira paternidade. Nós vamos observar que os seus filhos eles vão se tornar profanos e vão se tornar desonestos perante toda a congregação de Israel. Quando você vai para 1 Samuel capítulo 2, vamos ver quais foram os pecados cometidos pelos filhos de Eli e os pecados cometidos pelos filhos de Samuel. Olha só, aqui aí vamos analisar a atitude de Eli e de Samuel no exercício da paternidade sobre os seus filhos. Então, 1 Samuel capítulo 2 e o versículo 12 até o 17, diz exatamente assim, ora, os filhos de Eli eram homens maus, que não amavam ao Senhor. Olha só, eram homens maus, que não amavam ao Senhor. Eu estou lendo na versão Nova Viva, que é uma versão mais clara, mais fácil de entendimento. Eles estavam acostumados a mandar um empregado ficar ali por perto quando alguém oferecia sacrifício. Lembra-se, eram os sacerdotes. E enquanto a carne do animal sacrificado era cozida, o empregado espetava um garfo grande de 3 dentes. A carne que estava dentro da panela exigia que tudo quanto o garfo tirava fosse entregue aos filhos de Eli, e não podia fazer isso. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló a fim de adorar. Às vezes o empregado vinha antes mesmo de terminar a cerimônia de queimar a gordura sobre o altar e exigia a carne crua,
antes de ser cozida, de maneira que ela pudesse ser preparada à vontade dos sacerdotes, aqui os sacerdotes Ofni e Finéias. Se o homem, olha só, se o homem, um momentinho só, vamos continuar lendo aqui. Se o homem que oferecia o sacrifício respondesse: leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, e assim deveria ser feito, a gordura da carne tinha que ser queimada primeiro, conforme a lei manda, então o empregado dizia: não, ou você me dá a carne agora, ou eu a tomo à força. Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses moços era muito grande. Eles tratavam com pouco caso as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Então, aqui nós temos os pecados cometidos pelos filhos de Eli no exercício do sacerdócio. Agora vamos aqui aos pecados dos filhos de Samuel, para você ver que estavam também sendo tratando as coisas de Deus com pouco caso. Então, 1 Samuel, capítulo 8, vai dizer assim: ao ficar velho, Samuel se aposentou e nomeou seus filhos como juízes em seu lugar. Lembre-se, Samuel ele exercia o papel de sacerdote, profeta e juiz. Já Eli era apenas sacerdote. Então, quando Samuel fica velho, ele coloca os seus filhos Joel e Abias no seu lugar como juiz. Porém, não eram como seu pai. Eles tinham muita cobiça por dinheiro. Aceitavam dinheiro para favorecer a uns e prejudicar a outros. E eram muitos corruptos para fazer justiça. Em outras palavras, eles vendiam sentenças. Como eram juízes, ao julgar as causas do povo, eles vendiam a sentença. Então, eles eram corruptos. Por fim, os chefes de Israel se reuniram em Ramá a fim de discutir o problema com Samuel. Disseram a Samuel que desde que ele se aposentou, as coisas tinham mudado muito, pois seus filhos não eram homens de bem. Aí quando então eles pedem um rei para Israel. Então nós vemos aqui, tanto os filhos de Eli como os filhos de Samuel, na função que eles exerciam, eles se tornaram profanos, se tornaram gananciosos, se tornaram corruptos, tratavam as coisas de Deus com pouco caso. Então, nós percebemos que os filhos deles agiam assim. No entanto, para Eli e Samuel era mais importante eles exercerem a autoridade sacerdotal perante o povo do que nas suas próprias casas. Ou seja, Samuel e Eli estavam preocupados em exercer a autoridade que eles tinham perante o povo, mas não exerciam essa autoridade perante as suas casas, perante os seus filhos. Imagine a figura do sacerdote como a figura de um pastor, de um líder hoje, que tem aquela preocupação em exercer a sua autoridade sobre a igreja, mas não exerce a sua autoridade sobre a sua própria casa e sobre os seus próprios filhos. Então, quando nós vamos observando esse contexto histórico todo, nós vamos já entendendo que tipo de paternidade que tanto Eli e Samuel exerciam. No caso de Eli, ele até dava uma bronca aos seus filhos. Nós vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 2, e no caso de Eli, ele chegou até mesmo a dar uma bronca com seus filhos. Capítulo 2, versículo 22, vamos ver a bronca que Eli vai dar aos seus filhos. Se é que podemos chamar isso de uma bronca, né? E Eli já estava muito velho, mas ele sabia muito bem o que se passava ao seu redor. Sabia, por exemplo, que seus filhos eram dados a conquistar as moças que prestavam serviço à entrada do tabernáculo. Olha só, alguns sugerem que algumas moças ficavam à porta da tenda da congregação, prestando serviços inescusos, que seria, no caso aqui, serviços relacionados à imoralidade. E os filhos de Eli se envolviam com essas mulheres na porta da tenda da congregação. E Eli sabia disso. E aqui no versículo 23, vamos ver então Eli chamando a atenção dos seus filhos, tendo ouvido o povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito do que vocês fazem. Eli disse aos seus filhos: é uma coisa horrível fazer o povo do Senhor pecar.
Então, meus filhos, não façam isso, parem com isso. Mas só que a gente observa que essa bronca que Eli dá em seus filhos era uma bronca sem autoridade, vamos dizer assim. Era uma bronca meia boca. Era uma bronca que, na verdade, não era uma bronca. Porque Eli, na verdade, o que ele tinha que fazer não era só chamar a atenção. Ele tinha que fazer muito mais, impedir que seus filhos continuassem a fazer o que estava fazendo. Então, vamos considerar que ele deu uma bronca, mas isso não resolveu. Por quê? Porque uma bronca que ele dá nos seus filhos, uma bronca sem autoridade, só que ele não fazia nada para impedir seus filhos. Nem ele, nem Samuel não fazia nada. E a Bíblia nos mostra que nem bronca Samuel dava. Pelo menos Eli deu uma bronca lá, chamou a atenção deles, mas só ficou nisso. Não agiu. Não fez nada para impedir que seus filhos continuassem a praticar todas aquelas abominações. Da mesma forma, também Samuel com certeza sabia o que os seus filhos faziam, mas também não tomou nenhuma iniciativa para impedir os seus filhos de fazer aquilo. O que deveria ser feito? No caso de Eli, no mínimo, suspender seus filhos do exercício sacerdotal. No caso de Samuel, suspender os seus filhos do exercício de juiz, mas não fizeram absolutamente nada sobre essa questão. E aí vamos entendendo então que o tipo de paternidade, um dos tipos de paternidade que tanto Eli como Samuel estavam exercendo, era uma paternidade ausente. E quando se tem uma paternidade ausente, aí você tem alguns problemas. Por quê? Porque a paternidade ausente é aquele tipo de paternidade em que o pai está até presente fisicamente, mas não está presente moralmente. É o famoso pai ausente, quer dizer, presente ausente, porque está presente fisicamente, mas está ausente. Isso implica dizer o quê? Que essa ausência deles era, no caso, não uma ausência física, conforme eu disse, mas era uma ausência quanto à formação, à educação moral e espiritual dos seus filhos, porque tanto a educação moral e espiritual dos filhos não implica só em orientações, não implica só em você mostrar o caminho, não implica só em você direcionar, orientar, aconselhar, não. Implica na disciplina e nas correções quando for necessário. E sugere para nós o contexto histórico de Samuel e Eli, que eles não estavam fazendo isso, eles estavam presentes fisicamente, mas não estavam presentes em relação à autoridade que eles deveriam ter sobre os seus filhos, não apenas orientando, mas acima de tudo corrigindo e disciplinando. Então, nós observamos que essa paternidade ausente que eles estavam exercendo ali sobre os seus filhos foi se agravando cada vez mais ali pelo distanciamento que havia entre eles e seus filhos. Sugere para nós o contexto que Eli e Samuel não dispensavam tempo para os seus filhos, não davam tempo para os seus filhos, ou seja, essa é a paternidade ausente. É quando o pai está presente fisicamente, mas não está presente emocionalmente, não está presente em relação à autoridade, não está presente em relação ao tempo para poder dar atenção aos seus filhos. E aí, a imagem quadrinho que nós colocamos sugere exatamente isso. Lá na primeira imagem, nós vemos a criança querendo falar com seu filho, papai, filho, e o pai respondendo, agora não, muito ocupado. O segundo, papai, e o pai respondendo, não, agora não, filho, está com pressa, tem que sair. No terceiro quadrinho, pai, filho, agora não. Até que chegamos ao quarto quadrinho, quando o pai quer falar com o filho. E agora o que o filho faz? Agora não, pai. Ou seja, agora é tarde. O filho já está envolvido nas drogas, o filho já está envolvido com más companhias, o filho já está envolvido com vícios, o filho está envolvido com os costumes do mundo. Por quê? Porque um pai não dispensou atenção para os seus filhos. Porque um pai não exerceu uma paternidade presente não fisicamente apenas, mas uma paternidade presente de carinho, de amor, de atenção, uma paternidade presente de disciplina, de correção e não apenas de orientação. Uma paternidade de atenção. Então, nós começamos a perceber que essa paternidade ausente de Eli
e de Samuel, exercida por Eli e por Samuel, é um tipo de paternidade que contribuiu para que os seus filhos se tornassem cada vez mais piores naquilo que eles faziam. E quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse primeiro tópico, além daquilo que nós já falamos? Primeiro, muitos obreiros eles cuidam bem das coisas espirituais e até mesmo provêm as suas famílias do bom e do melhor de acordo com a sua condição, mas acabam falhando com as suas responsabilidades e a respeito do exercício da paternidade com seus filhos, ou seja, muitos obreiros cuidam muito bem daquilo que é o espiritual, cuidam muito bem da igreja, daquilo que se refere à obra de Deus, mas se esquecem dos seus filhos, se esquecem de dar atenção aos seus filhos, se esquecem de dar atenção à sua família. E aí ele acaba exercendo uma paternidade ausente, uma paternidade em que ele está presente em casa todos os dias, mas está ausente ao mesmo tempo. Então, muitas famílias foram destruídas, muitos pais perderam seus filhos exatamente por causa dessa paternidade ausente, de preocupação com apenas aquilo que é da igreja, em detrimento da sua própria família, em detrimento do tempo para estar com seus próprios filhos. Depois vamos falar mais sobre isso lá na frente. Segunda aplicação prática. O primeiro rebanho do obreiro é quem? Não é a igreja. O primeiro rebanho do obreiro é a sua família. E sobre a sua família, o obreiro tem que exercer uma autoridade. De que forma? Não é? É disponibilizando tempo, disponibilizando atenção, disponibilizando carinho para os seus filhos, disponibilizando até mesmo correção e disciplina quando necessário. Eli e Samuel não fizeram isso. E terceira aplicação prática, a verdadeira paternidade não se limita ao vínculo sanguíneo. É o que nós vimos aqui. Muitos pais biológicos que não estão nem aí para seus filhos. E muitos pais que não são biológicos que exercem uma verdadeira paternidade para com seus filhos, porque são considerados sim seus filhos. Então, esse primeiro tópico mostra para nós que o quão importante uma paternidade na família. Quão importante que um pai ele exerça uma verdadeira paternidade. E exercer uma verdadeira paternidade está incluso ter autoridade, disponibilizar tempo, disponibilizar carinho, disponibilizar atenção, orientação, mas também disciplina e correção. E sugere para nós o contexto histórico de Eli e Samuel que eles não exerciam essa paternidade dentro dos seus lares e das suas casas. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos aprofundar nos tipos de paternidade extremista que existem. E aí vamos ver sobre a paternidade negativa e a paternidade que é negativa e prejudicial. Pois bem, e a imagem já sugere para nós o primeiro tipo de paternidade negativa e prejudicial, que seria uma paternidade extremista, que é a paternidade autoritária. O que é a paternidade autoritária? Essa paternidade autoritária é aquele tipo de paternidade na qual o pai age como se fosse um carrasco, né? O pai age como se fosse um ditador. É o tipo de paternidade que o pai dá ordem para os filhos e os filhos vão obedecer não por respeito ao pai, mas vão obedecer por medo do castigo do pai. Então a imagem que você está vendo ali, esse pai empurrando o peito do filho com o dedo, é como se essa é uma paternidade autoritária, e era como se esse pai estivesse dizendo para esse filho: olha, você vai fazer porque eu estou mandando, você vai fazer isso porque é uma ordem minha. Esse é o tipo de paternidade que é autoritária. O filho vai obedecer? Pode até obedecer, mas não vai obedecer por respeito ao pai. Ele vai obedecer por medo do pai, medo do castigo do pai. Então essa paternidade autoritária ela é caracterizada pelo excesso de cobrança do pai, pelo excesso de correção. Aí temos uma correção excessiva quando o pai parte para a violência, parte para a violência física, para o espancamento, pela falta de amor,
pela falta de afeto, pela falta de carinho. Então, nesse tipo de paternidade autoritária, os filhos eles acabam se revoltando contra os pais. E aí vai trazer consequências morais e espirituais lastimáveis no futuro. Por quê? Porque quando o pai exerce uma paternidade autoritária, isso acaba gerando uma revolta nos filhos que amanhã ou depois ou pode provocar violência doméstica, né, para com o pai e o pai para com o filho, ou no futuro mais distante, ou até mesmo quando na adolescência, o filho acaba saindo de casa, a filha acaba saindo de casa, indo embora, porque não está aguentando a paternidade autoritária do pai. Então, esse tipo de paternidade não é bom em nenhuma família, porque vai trazer consequências morais, consequências espirituais. Tem muitos filhos que, quando tomaram uma maioridade, simplesmente saíram da igreja, saíram da presença do Senhor, porque o pai exercia, como pastor, como líder, exercia uma paternidade autoritária em que ele, debaixo de surra, debaixo de correção excessiva, levava os seus filhos para a igreja. Conheço casos de pai que obrigava os seus filhos a irem para a igreja debaixo de surra, debaixo de coça. E as crianças iam, mas quando cresceu, alcançou uma certa idade, essas crianças nunca mais quiseram saber de igreja. Então, é o tipo de paternidade que não deve ser exercida, é negativa e é prejudicial. Num outro extremo, nós temos também outro tipo de paternidade que ela é tão negativa e prejudicial quanto a autoritária, que é a paternidade permissiva. Como o próprio nome está dizendo aí, é exatamente a paternidade permissiva. É aquele tipo de paternidade que ela é caracterizada pela permissividade. E nesse tipo de paternidade, os pais não impõem limite aos seus filhos, faz tudo que os seus filhos querem. A imagem que você está vendo aí dessa criança sentada no trono como se fosse um rei, e a mãe dizendo: olha, nunca diga não ao nosso reizinho, o Juninho pode se traumatizar, não podemos, né, negar isso para o nosso Juninho, não podemos, temos que deixar ele fazer isso, temos que deixar ele ir, temos que deixar ele fazer o que ele quiser, senão vai ficar traumatizado. Ou seja, é o tipo de paternidade permissiva. Esse tipo de paternidade é caracterizado exatamente essa essa falta de limites que os pais não impõem aos filhos. Então, nesse tipo de paternidade, os filhos eles caem facilmente nos laços do diabo. Por quê? Porque eles fazem o que querem, eles vão aonde querem, com quem querem. Né? Então, e os pais acabam não corrigindo e nem disciplinando os filhos. Lá em 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, tem uma história de um pai que não contrariava o seu filho em coisa alguma. Se contrariava, quer dizer, não corrigia, não disciplinava o seu filho em coisa alguma. Depois você lá, 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, você vai ver. E depois, na sequência, você vai ver o que aconteceu nessa história lá. Isso por quê? Porque os pais esse pai exercia uma paternidade permissiva. Então, esse tipo de paternidade permissiva é caracterizada também pela tolerância sem freio, na qual o pai não está nem aí para os filhos. Ou seja, nesse tipo de paternidade permissiva, o pai está pouco se lixando para o filho, não está nem aí para o filho. Isso acaba induzindo a criança a imaginar que os seus pais não a amam, que seus pais não se importam com as suas necessidades emocionais, que seus pais não estão nem aí para ela, que ela não é importante para os seus pais. Então nós temos duas situações nessa paternidade permissiva. O filho ele vai acabar entrando por um caminho sem volta, ou o filho vai acabar entendendo que os pais não acham que ele é importante para eles, os pais, que os pais não o amam. Então, esse tipo de paternidade, assim como a paternidade autoritária, é também um tipo de paternidade negativa e prejudicial. E aí, qual seria então o tipo de paternidade ideal? Aí vamos ver que os pais, né, os pais de Ofni e Finéias, que era ele e Samuel, que é o pai dos outros dois rapazes,
eles exerciam exatamente um tipo de paternidade permissiva. Eles exerciam um tipo de paternidade ausente, vimos lá no primeiro tópico, e exerciam também um tipo de paternidade permissiva, em que os seus filhos faziam o que queriam. E eles não estavam o quê? Nem aí. Então, se a paternidade é autoritária, não é a propícia. Se a paternidade permissiva também, que está no outro extremo, não é uma paternidade também propícia, qual seria então o tipo de paternidade ideal para se exercer? É o tipo de paternidade que tanto Samuel como Eli deveriam ter exercido. É exatamente a paternidade equilibrada. Na paternidade equilibrada, né, você sendo o pai biológico ou não da criança, o que você vai fazer? Você vai ensinar, você vai aconselhar, você vai orientar, mas você também vai impor limites. E você vai também corrigir o seu filho se e quando necessário. A imagem que você está vendo aí sugere exatamente isso. Um pai dizendo para seu filho: olha, meu filho, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Eu estou te disciplinando porque o papai ama você. Isso o papai está te corrigindo. Esse é o tipo de paternidade ideal. Essa paternidade que você vai orientar, vai aconselhar, vai conversar, vai dialogar, vai amar, vai demonstrar afeto, carinho, mas vai impor limite e também vai corrigir e disciplinar quando necessário. Então podemos dizer que esse é o tipo de paternidade que agrada a Deus e que vai produzir bons resultados, que é a paternidade ideal. Vamos ver os versículos ali. Esses versículos vão mostrar para nós esse tipo de paternidade que agrada a Deus e que acaba gerando bons resultados. Vamos lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Aqui vai dizer exatamente assim. O pai que não castiga seu filho quando é preciso, mostra que não tem amor por ele. O pai que ama seu filho de verdade, desde cedo dará o castigo apropriado. Está aqui. A paternidade o quê? Equilibrada. Capítulo 23. Vamos lá ao capítulo 23 e o versículo 13 e 14. Capítulo 23, versículo 13 e 14. Não deixe de corrigir seus filhos. O castigo bem aplicado não prejudica a criança, está vendo? O castigo e a dor livrarão seus filhos do inferno. Em outra tradução diz da sepultura, da morte. Em Provérbios 29, vamos ver lá, 29, e o versículo 15 principalmente, 29, versículo 15, diz exatamente assim. A criança que é corrigida com umas palmadas aprenderá a se comportar direito. A criança que sempre faz o que quer, olha só, a criança que sempre faz o que quer, paternidade permissiva, lembra-se? A criança que sempre faz o que quer, faz seus pais passarem vergonha em público. Visualiza a criança pirracenta no supermercado, batendo o pé, chorando, querendo que você compre aquilo para ele. É isso aí, porque o pai, em algum momento, está sendo permissivo. Então, esse é o tipo de paternidade ideal que Deus aprova e que vai produzir bons resultados. Então, nós podemos dizer que a paternidade exercida por Eli e Samuel não era uma paternidade autoritária e também não era uma paternidade equilibrada. Era a paternidade o quê? Permissiva. Ambos exerciam um tipo de paternidade permissiva, que é totalmente negativa e prejudicial. A imagem que você está vendo aí é quando eles tiravam os pedaços de carne do sacrifício lá, ainda crus, com gordura, e não podia ser feito isso pela lei. A imagem de baixo é quando ele vê os seus filhos ali na porta da tenda da congregação, né, se envolvendo intimamente com aquelas mulheres. Então, essa atitude, esse exercício de paternidade permissivo, tanto por Samuel como Eli, vai contribuir para que seus filhos se tornassem o que se tornaram: profanos, gananciosos, irresponsáveis, desprezando por completo a função sacerdotal e a de juízo que exerciam, desprezando as coisas do Senhor, não levando a sério a função que exerciam. Então, tudo isso teve uma contribuição dessa paternidade permissiva por Samuel e por Eli.
que precisavam ter agido no momento, não apenas para chamar a atenção, mas para impedir que seus filhos continuassem exercendo a sua função da forma que eles estavam exercendo. Então, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar nesse segundo tópico, além daquela que nós já tiramos? Primeiro, vamos lá. No exercício da sua paternidade, o pai deve buscar a direção de Deus para não ser permissivo, mas também não ser autoritário. Tem que ter o quê? Um equilíbrio. Tudo nesta vida é equilíbrio. E é o exercício da autoridade, uma verdadeira paternidade, é aquela paternidade equilibrada, conforme vimos lá atrás. Porque tanto a permissividade como o autoritarismo, essas atitudes trazem um fim calamitoso. Então, o pai precisa ter discernimento para agir com o quê? Para agir com equilíbrio. Saber quando deve realmente corrigir, disciplinar a criança, disciplinar o filho, corrigir o filho. Tem que ter esse discernimento para agir com equilíbrio, porque senão ele vai exercer a paternidade autoritária ou uma paternidade permissiva, e ambas são prejudiciais e negativas. E outra aplicação prática, o pai deve exercer sua paternidade como Deus exerce a sua paternidade para conosco. Olha, nós não somos filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos considerados filhos de Deus, então Deus é o nosso Pai. E olha só como é que Deus exerce a sua paternidade para com seus filhos. Capítulo 12 de Hebreus, versículos 6 ao 11, diz assim: quando ele castiga você, isso prova que ele o ama. Vamos ver o versículo 5. Versículo 5. A partir da parte B. Meu filho, não fique irado quando o Senhor castigar você. Não fique desanimado quando ele tem que lhe mostrar que você está errado. Olha só como é que Deus exerce a sua paternidade para conosco. Quando ele, Deus, castiga você, isso prova que ele o ama. Quando ele o açoita, isso prova que você é verdadeiramente filho dele. Permitam que Deus eduque vocês, pois ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, afinal de contas, vocês não são realmente filhos dele e que vocês, na verdade, não pertencem à família dele. Visto que nós respeitamos nossos pais aqui na terra, embora eles nos castigassem, não devemos nós, com muito amor maior, nos submeter à educação de Deus ou à disciplina de Deus, né? A fim de que possamos realmente começar a viver? Nossos pais terrenos nos educaram por uns poucos e curtos anos, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso maior bem, a fim de podermos participar da santidade dele. Não é nada agradável ser castigado, disciplinado, corrigido. Na hora em que está acontecendo essa correção, dói mesmo, mas depois podemos ver o resultado, um crescimento tranquilo em virtude do caráter. Acho que não preciso dizer mais nada, porque aqui esse texto de Hebreus 12, 6 ao 11, mostra exatamente como é que Deus exerce a sua paternidade para conosco. E da mesma forma que ele exerce a sua paternidade para conosco, nós precisamos exercer a nossa paternidade para com nossos filhos. Que coisa maravilhosa. Pois bem, então já vimos que a paternidade exercida por Samuel e Eli era uma paternidade permissiva. E aí provocou o fracasso desses dois pais que, exercendo esse tipo de paternidade permissiva, foram relatos para com seus filhos. E aí temos, então, quais são as consequências de uma paternidade negativa, o que vai acontecer lá na família de Eli e de Samuel. No caso de Eli, os seus dois filhos, para resumir a história, porque, repito, leia os capítulos relacionados à lição, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, vão morrer, assim como Elias também vai morrer de maneira trágica também, e outras coisas mais vão acontecer. Mas os filhos de Samuel, a Bíblia não relata o que aconteceu com eles. Mas para os filhos de Eli, a Bíblia relata claramente, você vai ver lá no capítulo 2 o que aconteceu. Eles morreram no campo de batalha. Então, a primeira consequência de uma paternidade negativa, ou seja, aquela permissiva, é que prejudica na formação dos filhos. Que nós podemos observar que
as atitudes de Eli e Samuel foi de omissão para com seus filhos. A imagem que você está vendo aí é exatamente essa atitude que Eli e Samuel tiveram. Ou seja, tamparam os olhos para a situação, olha só, e tamparam os ouvidos para a situação. Fingiram que não estavam vendo e fingiram que não estavam ouvindo nada. Isso é uma atitude de quê? De omissão. Então, como sacerdote, eles não poderiam ter sido omissos diante da atitude dos seus filhos. Eles deveriam ter respondido imediatamente corrigindo seus filhos. Lá em Números capítulo 15, 22 ao 31, a lei fala sobre isso, sobre a necessidade do sacerdote corrigir imediatamente, mas eles não corrigiram. Se fizeram de surdos e se fizeram de cegos, fizeram vista grossa diante da atitude dos seus filhos. Então, ambos sabiam das atitudes dos seus filhos. O contexto mostra aí para nós. Todos os dois sabiam o que os seus filhos estavam fazendo, só que eles não fizeram nada, fizeram pouco ou não fizeram nada para poder corrigir os seus filhos e para impedir os seus filhos. Mesmo quando eles perceberam que a integridade da função deles do santuário de Deus estavam sendo contaminados, eles não fizeram absolutamente nada, foram omissos. É aquela paternidade permissiva, né? E que leva à omissão. Então, como resultado, o que aconteceu? Os seus filhos foram se aprofundando em seus pecados, sem se preocuparem com o juízo de Deus. E eu disse, o juízo de Deus para Ofni e Finéias veio. Para os filhos de Samuel, a Bíblia não registra, mas a Bíblia mostra o que aconteceu com Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. Mas prejudicou na formação deles, porque eles simplesmente foram se aprofundando cada vez mais no pecado. E Eli e Samuel ficaram omissos quanto toda aquela situação. A segunda consequência é que uma paternidade negativa, que é marcada pela paternidade permissiva e a paternidade omissa, é que vai gerar filhos problemáticos. Aí a imagem que você tem é de um filho gritando, né, com raiva com o seu pai. Então, ao se omitirem ali e tentarem se isentar de exercer autoridade, né, de uma verdadeira paternidade, tanto Eli como Samuel, eles contribuíram para que os seus filhos se tornassem o que se tornaram: desobedientes, incontroláveis, indomáveis, né? E propensos a todo tipo de fraqueza da carne. Ou seja, é óbvio que nós aprendemos que, daquela lição pais zelosos, né, e filhos rebeldes, que os filhos têm a sua escolha, mas nós aprendemos também que quando um pai cumpre o seu papel dentro da família, o papel que Deus deu a ele de exercer uma verdadeira paternidade, isso vai, né, isso pode, né, influenciar diretamente na escolha dos filhos. Mas se o pai exercer uma paternidade positiva, uma paternidade equilibrada, exerceu realmente uma paternidade dentro da direção do Espírito Santo, e o filho lá na frente veio a fazer uma escolha errada, o pai não tem de que se culpar. Mas quando um pai exerce uma paternidade negativa, uma paternidade prejudicial, uma paternidade omissa, isso pode sim contribuir também diretamente para que os seus filhos se tornem o que os filhos de Eli e de Samuel ali se tornaram. Então, nós precisamos entender isso, para que nós possamos ter filhos que realmente sejam obedientes. E aqui o comentarista ele faz uma volta de uns 45 graus, e dentro dessa questão da importância da paternidade na vida dos filhos, ele vai falar sobre a relação da igreja e os filhos de líderes, os filhos de pastores e de líderes. Como deve ser essa relação de filhos de pastores com a igreja? Primeiro, a igreja não pode esperar que os filhos de líderes ou filhos de pastores, né, sejam punidos ou beneficiados só por causa da sua filiação. A imagem sugestiva que você vê é de um filho de pastor que está escondendo nas pernas do seu pai, que é pastor, devido ao tanto de acusação, né, que está sobre ele, ele está escondendo ali debaixo das pernas do seu papai, que é o pastor da igreja. Então, a igreja não pode achar que por ser filho do pastor, ele vai ser ou punido ou beneficiado só pelo fato de ser filho do pastor. Não, se ele errar, ele tem que ser corrigido, mas será corrigido como qualquer membro da igreja. Ele não pode ser também beneficiado porque é filho do pastor também. Então, no exercício ali da sua paternidade, os pais não podem usar os seus filhos para correção pública
no intuito ali de preservar a imagem de sua autoridade ministerial e paternal. O que é isso? Ou seja, o pai que é pastor e o seu filho erra, ele não pode agora publicamente gritar com seu filho, chamar a atenção do seu filho, expor seu filho, só para mostrar para a igreja que ele tem autoridade ministerial e autoridade paternal. Não, ele vai ser tratado, dentro do erro dele, ele vai ser tratado como qualquer membro da igreja que foi tratado, com respeito, sem exposição pública, com respeito. Então, é preciso que o líder entenda isso. Não pode usar o seu filho para demonstrar autoridade pública. Por quê? Porque se isso for feito, os filhos de líderes, repito, são filhos como qualquer outro filho da igreja. Então, quando não tem esse tratamento sábio com os filhos de líderes, de obreiros, o que vai acontecer? Alguns problemas com certeza vão surgir. Revolta, rebelião, afastamento. O filho pode ficar com vergonha, o filho pode ficar revoltado, pode se rebeliar, pode se afastar, porque o pai quis mostrar que ele tem autoridade sobre o filho, sobre a família, de maneira pública, estúpida e ignorante, pode trazer sérios problemas. Então, a relação da igreja com os filhos de pastores e líderes é que eles são membros da igreja como qualquer outro. Não podem ser beneficiados, mas também não podem ser punidos só pelo fato de serem filhos do pastor. Pois bem, e assim chegamos a mais uma aplicação prática desse terceiro e último tópico. E essa aplicação prática é, se os pais não quiserem contribuir, olha, se nós como pais não queremos contribuir para que nossos filhos sejam rebeldes, desobedientes, problemáticos, incontroláveis, profanos, indomáveis, nós temos que ter uma postura. E qual que é a postura? Deixar de ser omisso, parar de tentar se isentar das responsabilidades de paternidade positiva, parar de se isentar das consequências por não exercerem uma verdadeira paternidade. Então, é preciso que o pai exerça uma paternidade positiva. Que paternidade positiva é essa? É aquela paternidade equilibrada que nós vimos lá atrás. Pois bem, meus queridos, assim chegamos ao final de mais uma lição. E qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Que exercer uma verdadeira paternidade não se limita a ser um provedor, ou seja, tem muitos pais que se preocupam em dar o que há de melhor para os filhos, em bens materiais, em roupas, calçados, conforto, enfim, prover o filho de tudo aquilo, ou a filha, né? Quando eu falo filho e filha também, prover os filhos de tudo aquilo que ele quer, mas isso não é exercer uma verdadeira paternidade. A verdadeira paternidade ela é exercida quando você age com autoridade e não com autoritarismo, já vimos isso aqui, é o equilíbrio. Quando você corrige e disciplina os filhos com sabedoria, todos aqueles versículos que lemos lá, em Provérbios, que fala sobre a correção e a disciplina, aquilo ali tem que ser feito com sabedoria, não é com violência, não é espancando o filho, não é dando porrada no filho, machucando os filhos, não. É uma disciplina e correção com sabedoria quando necessário. Isso é exercer uma verdadeira paternidade. E também exercer uma verdadeira paternidade é você entender a ordem que agrada a Deus quando se trata deste assunto de família. Qual que é a ordem que agrada a Deus? Primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. Por muito tempo, alguns obreiros inverteram essa ordem. Era primeiro Deus, segundo igreja e terceiro família. Não, essa ordem destruiu muitos lares de cristãos. A ordem que agrada a Deus é Deus, família e igreja. Mesmo porque a primeira instituição que Deus criou, lembre-se, não foi a igreja, foi a família. E a partir da família é que se formam as igrejas. Que o Senhor abençoe, que nós tenhamos um excelente EBD e que essa lição possa trazer um despertamento para muitos pais que às vezes não estão exercendo uma verdadeira paternidade. No próximo slide, na próxima imagem, você vê os nossos contatos. Lembrando aos irmãos que nós não atuamos apenas na EBD, não atuamos apenas, no âmbito da EBD, mas nós atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí nessa última imagem. Aqui está o nosso contato. Se você desejar receber esse material gratuitamente, em PDF, slides, o mesmo material que eu uso aqui na ministração da aula, você pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp
Nós temos 2 grupos de WhatsApp criados para poder disponibilizar esse material semanalmente. Na descrição desse vídeo vai estar lá o link para você poder entrar neste grupo, e ao entrar no grupo, você vai me chamar no privado, me passar seu nome e de onde você é, para que eu possa registrar o seu nome no grupo e assim personalizar um atendimento para você quando se fizer necessário. Você vai perceber que os grupos são bloqueados para postagem por 2 motivos. Primeiro, porque eu criei esse grupo exatamente para poder divulgar e compartilhar o material que eu elaboro. E segundo, para evitar publicações desnecessárias que só servem para poder encher o celular das pessoas e tirar a paz das pessoas. Se este projeto ele é importante para você, é útil para você, e você pode ajudar a manter esse projeto, faça aí a sua contribuição voluntária e para nos ajudar nesse projeto. E vai estar aí de acordo com o seu coração, vai estar de acordo com a sua vontade e com o seu coração. Deixando bem claro que mesmo que você não faça essa contribuição voluntária, estando no grupo do WhatsApp, você vai receber normalmente esse material. Mas se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, reconhecer o nosso trabalho, nós estamos aí, contando que você, dentro daquilo que você puder, você faça a sua contribuição, mas se você não puder, repito, você vai receber o material normalmente. Isso vai estar aí, essa contribuição é o Espírito Santo com você, é o seu reconhecimento pelo nosso trabalho. Que Deus te abençoe, que nós tenhamos um excelente EBD. Qualquer dúvida em relação à lição, em relação ao subsídio, eu estou disponível sempre no privado. Posso não responder de imediato, mas na sequência, assim que eu ver a mensagem, pode ter certeza que eu respondo sim. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima semana. E lembre-se da nossa frase final. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Jesus te abençoe e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo.